João 4, do verso 1 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Amém. Diz assim o texto. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Já era quase hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se comunicam com os samaritanos. Pelo que respondeu-lhe Jesus, dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria, e ele que te daria água viva. Diga amém por essa palavra. Amém, glória a Deus. João 4 trata para nós a narrativa de uma história muito conhecida. Nós vamos pincelar rapidamente, caso tenha alguém aqui nessa noite que ainda não tenha tido o privilégio de ouvir falar sobre esse momento da história de Jesus enquanto cumpria seu ministério divino aqui na terra. O encontro dele com a mulher samaritana. Na verdade, há algumas coisas que precedem esse momento que precisam ser explicadas por nós, ou precisam ser entendidas por nós. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava na Judéia, e ali o ministério estava crescendo, a mensagem do arrependimento estava gerando arrependimento e criando um resultado muito grande na Judéia. João já pregava o arrependimento antes de Jesus chegar. E quando Jesus visitou o deserto da Judéia, ele evidenciou, ele credenciou toda a mensagem de João. E isso fez com que o deserto da Judéia, que já era cheio pela mensagem de João, multiplicasse, enchesse ainda mais. Porque ele ganhou todo o respaldo, todo o crédito de que tudo que ele dizia era verdade. Imagine ele falando de alguém que era maior do que ele, mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de carregar nem as sandálias, nem de desatar a sandália dos seus pés. E ele já era um homem extremamente poderoso em obras e palavras. A palavra do Senhor vai dizer que João era poderoso, que nascido do ventre de mulher, Jesus vai dar testemunho dele que igual a ele não tinha. E que desde o dia de sua morte passou-se a fazer guerra do reino dos céus, entendendo que agora ele seria tomado à força. João Batista é alguém que vai inaugurar um novo tempo. E aí ele pregava com tanta autoridade que as pessoas começavam a pensar que não seria talvez ele o Cristo. E aí o texto vai dizer, ele falou a verdade e não mentiu, dizendo, não o sou. Aquele que vem após mim é maior do que eu, e ele já era poderoso. Aí ele diz, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Aquele que vem depois de mim, na verdade é antes de mim, porque é nascido primeiro do que eu. Mais poderoso do que eu. Quando João Batista pregando sobre ele, vem chegando ele, João Batista vai ganhar ainda mais crédito em tudo que ele falava. E agora, meu irmão, tem dois grupos de pessoas discipulando no deserto. João e seus discípulos e Jesus e seus discípulos. O texto vai dizer que eram muitos que se batizavam naqueles dias. Não é exatamente Jesus que desce às águas, os que buscam o arrependimento, mas os discípulos de Jesus. Agora veja, o reino de Deus está em abundância.
O nome de Deus está sendo glorificado. Aonde já havia uma multidão, agora há uma multidão em dobro. Muitos estão sendo batizados. Não há necessidade daquela mesma ordem de discipulado que nós temos hoje, para que as pessoas entendam o motivo do batismo. Só para a gente entender, por exemplo, hoje nós seguimos uma religião que chamamos de cristianismo, né? No nosso meio, por exemplo, nós somos os evangélicos. Naquela ocasião, eu poderia dizer que a religião do judeu é étnica. Ele não precisava, na verdade, ouvir sobre aquilo que ele já sabia. Um menino de 7 anos já conhece a Torá praticamente de cor. Então, na verdade, eles só precisavam produzir frutos dignos de arrependimento, acreditando que realmente eles tinham do que se arrepender, mesmo sendo filhos de Abraão. Então, por causa disso, não era necessário uma vastidão muito grande de uma obra de discipulado, a não ser reconhecer que haviam em si pecados. E por causa disso, eram muitos que se batizavam. O nome de Deus está sendo glorificado, o deserto está cheio, a obra está crescendo, o reino de Deus está ganhando amplitude. Diga glória a Deus por isso. Isso, a obra está florescendo, está crescendo. Oh, aleluia, as palavras do Senhor estão se cumprindo. Já estão começando a surgir aqueles que seriam testemunhas na Judeia, Samaria e até os confins da terra. São muitos os discípulos que agora seguem a Jesus. Eu não estou falando somente dos 12 que o acompanhavam, mas de 70 que acompanhavam os 12, e muitos outros que faziam muitas outras pessoas descerem às águas batismais. São pessoas reconhecendo que têm pecados, são pessoas sendo confrontadas pela palavra do arrependimento, pela palavra do confronto, perdão, para gerarem arrependimento. É gente que não está preocupada em tirar o tronco ou o cisco que está no olho do irmão, mas é gente que está fazendo uma análise de santificação em si mesmo. É gente que está procurando uma redenção pessoal. O nome de Deus está sendo glorificado na Judeia. Pense numa obra bonita. Pense numa obra bonita que está sendo feita lá. Os discípulos de Jesus batizam de um lado, os discípulos que seguiam a João batizam de outro. Mas a Bíblia vai dizer que de repente sai uma notícia entre os fariseus e eles começam a comentar entre si. Quem começam a comentar entre si? Quem o disse? Os fariseus. Os fariseus começam a comentar entre si, percebendo que os discípulos de Jesus, ou nesse caso Jesus, se bem que não era Jesus, mas os seus discípulos que realizavam a obra do batismo, batizavam mais discípulos do que João Batista. Você vai perceber um clima de rivalidade na língua dos fariseus. Esse tom de conversa é o tom de quem está enunciando uma disputa. Vê se isso é conversa. O reino de Deus na terra em ascensão. Filhos de Abraão reconhecendo que tem pecados. Homens estudados na lei, conhecedores da palavra, reconhecendo que precisam de redenção. Há uma obra extraordinária sendo feita. Quem está entendendo, diga amém. E de repente os fariseus começam a comentar entre si que os discípulos de João Batista, ou nesse caso, de Jesus, perdão, batizavam mais aqui é com I. Eles estão falando sobre valores quantitativos, dizendo que os discípulos de Jesus, ou no caso Jesus, batizava mais do que os discípulos de João Batista. E o texto vai dizer que ao saber disso, ele deixa a Judeia. Tinha que ser conversa de fariseu, irmãos. Deus nos trouxe aqui nessa noite a despertar-nos para uma grande obra de salvação e uma grande obra de amplitude na chamada que o Senhor nos vocacionou. Você vai caminhar em sucesso todas as vezes que estiver associado à palavra da salvação. Você vai caminhar em triunfo todas as vezes que conduzir a sua vida a uma vida voltada para pregar a verdade, a fim de que pessoas se arrependam pelo seu testemunho. O seu ministério será fecundo. A chamada de Deus na sua vida prosperará. E todas as vezes que o reino de Deus
estiver em evidência na sua vida, todas as vezes que você prosperar na pregação da palavra, todas as vezes que você prosperar na maneira com que você adora, todas as vezes que você ganhar fluxo na intercessão, todas as vezes que o Senhor virar uma chave de ignição na sua vida, todas as vezes que a estaca da tenda do teu ministério começar a largar, todas as vezes que pessoas olharem para você como referência, todas as vezes que através da sua vida Deus começar a render os mais duros corações da sua casa, oh aleluia, todas as vezes que você invocar o nome do Senhor e você começar a trazer o reino de Deus para a terra, fazendo como Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você vai começar a chamar a atenção de fariseus. E a conversa entre eles nunca é qualitativa. Olha, gente, essa conversa, vê se isso é conversa. Eles param para falar que os discípulos de Jesus batizam mais pessoas do que os discípulos de João. O rio é um só, é o Jordão. A mensagem é a mesma do arrependimento. O caminho é um só. O propósito é o mesmo, como disse Paulo aos Efésios: uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então pouco importa quem está batizando mais ou quem está batizando menos. Isso não é uma disputa, isso é um propósito. Mas você vai perceber na palavra dos fariseus que há uma disputa eminente. E Jesus, ao saber disso, ele deixa a Judéia. É complicado quando você tem que deixar regiões geográficas que estão prosperando por causa da conversa disseminatória de fariseus. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você não precisa disputar coisa alguma. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que você não tem que fazer cabo de guerra com ninguém. Deus te trouxe aqui para que você pare de se sentir influenciado pela competição das redes sociais, pela maneira com que as pessoas se dirigem a você, pela maneira com que as pessoas te pressionam acerca de como você conduz a obra de Deus no modelo que Deus te revelou. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que o sinal de que é necessário você deixar a terra é quando os fariseus começarem com disputa. Irmã Camila, e por que eu vou sair? Não importa se é você ou se é o outro, é a maturidade que dita quem aguenta sair, é a maturidade quem dita quem não vai discutir, é a maturidade que dita quem não vai ofender, é a mãe, mas tem que ser ela, tem que ser ele, tem que ser eu, não, tem que ser quem amadureceu e entendeu que o reino de Deus é maior. Só que não é coincidência, não. O texto vai dizer que quando Jesus fica sabendo disso, ele deixa a Judeia. A obra de Deus não é deixada, o batismo não é deixado, a obra de Deus continua sendo feita. Quem se retira do local onde a obra estava sendo feita é Jesus. Eu costumo dizer que no reino de Deus, quem compete já perdeu e não sabe. Dê uma olhada para pelo menos 2 pessoas e diga: aqui não tem competição. Não, olhe para quem está ao seu lado e diga: aqui ninguém compete nada. Não, aqui ninguém compete nada. É conversa de fariseu, dizer quem canta mais, quem prega mais, quem ora mais, quem intercede mais. Isso é conversa de fariseu. A conversa de fariseu está sempre apoiada em valores quantitativos. Quem dá o maior dízimo, quem tem o maior carro, quem tem a maior oferta. Pode ter certeza, isso é conversa de fariseu. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: uma só fé, um só Senhor e um só batismo. O propósito é um só, e quem faz mais não interessa. O que importa é que quem ganha é o reino de Deus. Jesus vai falar sobre questões quantitativas quando ele vai falar, por exemplo, acerca do nosso pecado. Ele vai trazer uma parábola e, simplificando aqui, ele vai falar sobre um que devia mais e o outro que devia menos. E o Senhor, que podia perdoar a dívida, perdoou a ambos, tanto o que perdoava mais, tanto o que devia mais, quanto o que devia menos.
E perguntando para os seus discípulos, ele falou: vocês acham que quem mais foi perdoado? Aí o outro vai dizer: ora, quem devia mais. Só que a moral do texto não é essa. A moral do texto era que tanto quem devia muito quanto quem devia pouco estava em condição igualitária. Por quê? Tanto quem devia muito quanto quem devia pouco não podia pagar, sim ou não? Sim ou não? Vamos supor, tinha um que devia 100, mas não podia pagar. E o outro devia 10 mil, mas também não podia pagar. Ou seja, ambos eram devedores e nenhum podia pagar. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor está dizendo hoje para nós aqui, tanto acerca do pecado, que é o que a parábola dizia, o que ele está dizendo é: não importa quem pecou mais ou quem pecou menos, vocês estão em posição igualitária no que tange a salvação, porque ninguém podia pagar a dívida e eu paguei. Ninguém, não importa se você bebeu mais ou se bebeu menos, se um fumou mais ou se fumou pouco, se o outro caiu com 10 ou o outro caiu com 5, a sentença era a mesma, o inferno. Ninguém podia pagar a dívida e ele pagou. Ele pagou a dívida. Agora veja, se você pega isso e coloca em direção ao reino de Deus, você vai ver que a perspectiva do reino de Deus não muda. Não importa quem faz mais ou quem faz menos, não é para você. Não sou eu que ganha. Presta atenção. Quando a gente ganha, não é metodista que ganha. Quando a gente ganha, não é assembleia que ganha. Quando a gente ganha, não é presbiteriana que ganha. Quando a gente ganha, quem ganha é o reino. Soma ponto para o reino, para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao saber disto, deixou a Judéia. Você acha que Jesus ia ter algum problema com João Batista por causa de fariseu? Claro que não. Mas ele deixou assim mesmo, a fim de que esse burburinho acabasse. Irmão, muitas vezes, se ausentar de um ciclo de conversinha não é covardia, é estratégia, é sabedoria, é entender que as coisas não precisam girar em torno de mim. Agora veja, a segunda coisa, o texto vai dizer que isso chega aos ouvidos de Jesus, isso chega aos ouvidos dos discípulos. Jesus não se justifica em nada e nem permite com que os seus se justifiquem, ele simplesmente se retira. Deixa eu te falar uma outra coisa acerca de maturidade, acerca de envolvimento no reino de Deus. Tem que ter maturidade, se não tiver, não vai aguentar se envolver. Nem tudo que chega ao seu conhecimento significa que você deve rebater. As pessoas têm mania de achar que tudo que chega ao seu conhecimento deve ser resolvido por elas. Quem falou? Aonde está essa máxima? O fato de chegar ao seu conhecimento alguma coisa que está sendo dito sobre você ou não, não determina que você tem que ter autonomia para resolver aquilo. Pelo contrário, quando a primícia da informação te alcança, ela te dá privilégio de tomar uma decisão antes de qualquer coisa. E as decisões que você vai tomar não precisam ser justificadas a fariseus. E ouvindo isso, deixou a Judéia. Olhe para quem está ao seu lado e diga: se tiver que deixar. Olhe para quem está ao seu lado e diga: se tiver que deixar, deixa. Mas não briga. Não. Eu sei que para muitas pessoas esse é o tipo de palavra que gera um teor onde alguém pensa que é covardia. Covardia é você deixar a obra sofrer por querer zelar pela sua reputação mais do que pela obra de Deus. Isso é covardia. E deixou a Judéia. Eu sei que às vezes é difícil deixar aquilo que a gente ajuda, deixar aquilo que tem participação nossa, deixar aquilo que faz parte de nós. Mas a Bíblia diz que ele deixou a Judéia. Deixou a Judéia. Tem muita disputa por causa de Judéia, com tanto espaço ainda a percorrer. Irmão, o campo é grande.
Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai repetir isso comigo e vai dizer: o campo é grande. Vamos lá? 1, 2, 3, diga. O campo é grande. O campo é grande, irmãos. Ele deixou a Judeia, mas ainda tem Galileia. Ele deixou a Judeia, mas ainda vai passar por Samaria. Ele nunca pediu campo, ele sempre pediu obreiros. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da Judeia? O Senhor. Da Galileia? O Senhor. De Samaria? Você não é dono de nada, menino. Eu não sou dona de coisa nenhuma. A seara é dele, os ceifeiros também são dele, os obreiros são para ele, porque nele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele diz: a seara é grande, porém poucos são os ceifeiros ou os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para ela. Olha para esse crente de novo e diga para ele: o campo é grande. Não, agora vou te pedir uma gentileza. Pega a mão com carinho, apoia no ombro dele. No 3, você dá um empurrãozinho como quem precisa partir. Dá um empurrãozinho de leve e diz: o campo é grande, vai. O campo é grande, vai. Para de limitar a tua vida, para de limitar o espaço, para de limitar a geografia, para de limitar a expansão do seu ministério, para de limitar aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus ainda pode fazer. O campo é grande, mas todo mundo quer ficar só onde está prosperando. O campo é grande, mas todo mundo quer ficar amontoado na Judeia. O campo é grande, mas Jesus sabe que o campo é grande, está entendendo? O Senhor está dizendo hoje para alguém aqui: desarma a estaca da tua tenda e amplia o lugar da tua habitação. Oh, aleluia! Porque o campo é maior do que esse tipo de perda que você teve. Oh, aleluia! Você não vai brigar por causa disso, não? Você diz: não vou não, o campo é grande. Mas olha, a oportunidade era tu que cantava hoje, botaram o teu nome na escala. Não tem problema não, o campo é grande. Hoje eu não canto aqui, amanhã eu canto lá, depois ele canta aqui, fica tranquilo. Ó, uma garota, você acreditava que era fulano que pregava hoje só porque acharam uma data na tua agenda, acabou tu vindo? E aí a fulana que estava hoje aqui, ela só veio aqui, mas ela é que era a pregadora de hoje. Não tem problema não, ela está em paz e está dando glória, porque ela sabe que o campo é grande. Hoje prega eu, amanhã prega ela amanhã, e o Senhor vai ampliando a estaca da tenda. Deixou a Judeia e decidiu ir para a Galileia. Jesus deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Então, quando Jesus sai da Judeia, ele quer chegar na Galileia. Aí João vai expressar no texto que enquanto ele se dirigia para a Galileia, decidiu passar em Sicá, província samaritana, terra de samaritano. Aí João vai usar uma expressão que me chama muita atenção no verso 4. Ele vai dizer assim: e era-lhe necessário, diga comigo, necessário. Necessário, irmão, necessário fala de necessidade. Mas Camille, necessidade é diferente de vontade? É. Necessidade é diferente de vontade. Vontade é fazer o que eu quero, amém? Necessidade é fazer o que precisa ser feito mesmo quando eu não quero fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí porque João é o único dentre todos os evangelistas que vão trazer as narrativas do evangelho, do ministério de Jesus na terra. Ele é o único que tem uma característica que o distingue totalmente de todos. João é alguém que não se preocupa apenas em trazer fatos nas suas narrativas. Todos os outros trazem apenas a narrativa de fatos. Aonde Jesus estava, filho de quem ele era, onde ele passou, o que ele fez. João não. João, ele sempre vai se preocupar em utilizar palavras-chave que narram a intenção por trás dos fatos. Acho que por isso o Evangelho de Jesus torna-se tão, escrito por João, torna-se tão especial. Porque os outros entregam a narrativa dos fatos.
João não, costuma ser extremamente peculiar, falando de cada intenção por trás dos fatos que Jesus operou. Você vai ver isso, por exemplo, no capítulo 1 de seu livro. Quando todos os outros, de igual modo, vão abrir a narrativa dos seus livros, falando sobre o nascimento de Jesus, narrando a sua genealogia, o nome de seu pai, o nome de sua mãe. João é totalmente às avessas. Ele abre a narrativa, não fala do nome do pai, não fala do nome da mãe, não fala de ninguém. Ele já abre o texto dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem de Deus, chamado João. Ele já vai direto, só Jesus. Ele só fala das intenções que envolvem os feitos. E isso faz a gente olhar de uma maneira diferente sobre a perspectiva de João. Então, quando João usa uma palavra como necessária, você precisa levar em consideração. Porque isso aqui não é apenas a narrativa de um fato, mas a intenção por trás de um fato. Qual? Ele está deixando claro que Jesus não vai passar em Samaria apenas por vontade, desejo voluntário, mas por uma necessidade de atender o ministério. Há um propósito para que ele passe em Samaria. Quando Jesus chegou no deserto da Judeia, o texto vai dizer que João Batista viu Jesus e disse para ele, tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. Aí ele diz, mas isto eu faço para que se cumpra toda a justiça. Jesus era um homem justo. Tentavam pegar ele a fim de que ele contrariasse alguma coisa que Moisés deixou escrito, mas nunca conseguiam pegar. Num dos seus primeiros sermões, Jesus vai dizer, eu não vim para descumprir a lei, eu vim para fazê-la. O que ele está dizendo é, eu vim dar significado ao que vocês fazem apenas como sistema, como ritual. Então Jesus não vai pisar em território samaritano para desmerecer a cultura judaizante. Você sabe que o território samaritano é um território que não é, na verdade, pisado pelos judeus. Você viu, nós lemos aqui, judeus e samaritanos não se comunicam. E não se comunicam por quê? Porque os samaritanos perverteram a liturgia de culto a Deus. Quando eles miscigenaram e quando eles se curvaram diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Quando Jesus conversa com essa samaritana na beira do poço de Jacó, o texto diz que ele fala assim para ela, traze-me aqui o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E ele diz para ela, tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Aí ela diz assim para ele, mas aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? No templo ou no monte? Os samaritanos têm um método de adoração no monte. Um método que não é legítimo, porque o lugar de adoração era no templo em Jerusalém. Lá estava o altar legítimo, lá estava o sacerdote legítimo, lá estava a oferta verdadeira. Mas ela diz no monte por quê? Porque eles criaram um sistema de adoração a Deus no monte. Lá tem um altar onde eles tentam adorar a Deus no monte. Agora, do lado desse altar também tem um altar de Baal. E do lado do altar de Baal também tem um altar de Moloque. Então veja, os samaritanos fizeram uma coisa que muita gente faz nos nossos dias. Quando eles não conseguem se adequar à regra legítima de adoração instaurada em Jerusalém, eles criam seus próprios altares. O que é isso? Seu método de adoração, para que eu não seja obrigado a entrar onde eu não posso, para que eu não seja obrigado a entrar onde eu não me sinto confortável. Eu vou falar bem rasgado para todo mundo entender. É gente que já acha que não precisa confessar pecado, é gente que já não faz mais gabinete, é gente que não precisa vir à igreja, é gente que já ora no próprio quarto, ele mesmo pede perdão, ele mesmo se perdoa, ele mesmo se pune, ele mesmo se levanta, ele mesmo vai para a igreja, ele decide quantos meses ele vai ficar em disciplina, ele mesmo volta. Que tipo de gente é essa? É gente que criou um método de adoração para não se sentir excluído da adoração legítima, porque já não se enquadra a maneira correta de adorar. Talvez você diga, irmã Camille, tem maneira correta? Tem, é só ler a Bíblia. Deus decide como deve ser adorado. A gente é tão falho na nossa adoração que a Bíblia diz que para isso ele criou os anjos. Os anjos adoram a Deus exatamente como ele deseja ser adorado. Porque se Deus dependesse de ser adorado exatamente como deve ser por nós, pensa, hoje eu vou à igreja, amanhã eu não vou. Hoje eu quero dar glória, amanhã eu não quero. Hoje eu estou de mau humor, já pensou?
Aí ela diz assim: aonde se deve adorar, no templo ou no monte? O que ela está perguntando é: aonde eu levo oferta para expiação do meu pecado? No templo ou no monte? Parece que ela está fugindo da conversa, mas não está. O que ela quer saber é o seguinte: eu levo oferta para expiação desse pecado aqui agora, de estar com o marido que não é meu. Esse pecado que eu acabei de confessar, eu levo essa oferta aonde? No templo ou no monte? Aí Jesus vai dizer para ela: tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo é: se você tivesse que levar uma oferta para de fato e de verdade receber perdão legítimo, você deveria levar esta oferta no templo em Jerusalém. O que Jesus está dizendo é: nós não consideramos o altar que vocês criaram no monte como lugar de adoração, quiçá como lugar de redenção. Só que aí, olha a situação dessa mulher. Ela diz assim: aonde... Estou transliterando para você. Ela diz: aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado? No templo ou no monte? Aí Jesus vai querer dizer para ela: ficou ruim para você, porque no templo tu não entra e no monte Deus não recebe? Ela não pode ir ao templo e no monte Deus não aceita. Aí ele diz: mas a hora chegou. Oh, aleluia. Eu quero que você repita isso após mim. Diga: a hora chegou. Diga de novo: a hora chegou. Isso é profético nessa noite, porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer: diga para ele, diga para ela que a hora chegou de liberar perdão para os samaritanos. Diga para ele, diga para ela que chegou a hora em que eu estou aferindo a maturidade espiritual dela e a maturidade espiritual dele para levar redenção à terra dos samaritanos. Irmã Camila, por que você está pregando assim? Você vai entender. Quando ele diz a salvação vem dos judeus, ele está dizendo: você sabe que quem perverteu o culto foram os samaritanos. Você sabe que quem quebrou a liturgia foram os samaritanos. Você sabe que quem se afastou foram os samaritanos. Trocando para miúdos, você sabe que os errados são os samaritanos. E por que os judeus não pisam em Samaria? Porque os samaritanos estão errados. Completa aí para mim. Por que os judeus não pisam em Samaria? Os judeus não pisam em Samaria porque os samaritanos estão... Os judeus não pisam em Samaria porque os samaritanos estão... Aí João vai dizer que Jesus falou que lhe era necessário. Por que necessário? Porque ninguém expressa vontade voluntária para poder pisar em terra de errados. Ninguém acorda dizendo: rapaz, eu estou com a vontade de visitar meu pai que me molestou. Estou com a vontade de dar um abraço no meu pai hoje. Ninguém acorda um dia alegre da vida e pensa assim: ai, que saudade da minha mãe que me batia mesmo sem eu fazer nada, que me castigava. Ai, quando eu olho para essa cicatriz que minha mãe me fez aqui, me dá vontade de dar-lhe um beijo na testa e dizer quanto eu a amo. A nossa carne não opera para Deus bem voluntário nenhum. Por que o texto vai expressar necessidade? Porque vontade é fazer o que eu quero quando eu quero. Necessidade é fazer o que precisa ser feito mesmo quando eu... Quem aqui acorda de madrugada para trabalhar? Levanta a mão. Quem acorda de madrugada? Jesus dá trabalho para o teu povo. Vamos lá. Quem levanta na madruga para trabalhar? Abaixa a mão. Tem alguém que levanta 5? Tem? Tem alguém que levanta 4:30? Vou pegar o pessoal de 4:30. Agora imagina esse pessoal aqui no domingo depois do culto. Já indo para casa pensando na segunda-feira: ô delícia, o culto acabou tarde. Pregador falou a pampa, foi uma glória. 11 horas ainda está no caminho de casa e ela mora 15 quilômetros longe da igreja. Vai ela pelo caminho, que delícia, rapaz, eu estou cansada, porque o sábado foi de arrebentar. O domingo foi explosão, deu faxina, lavou banheiro, cuidou de filho, tirou meleca, instruiu na correção, foi para EBD, fez cantina de noite, vendeu coxinha, enfiou a barriga no tacho, acabou-se o culto, vai ela embora. No meio do caminho ainda tem que chegar em casa, botar as coisas em ordem, refogar o arroz da segunda-feira, tirar o pote da que bom do congelador para poder temperar o feijão do outro dia, deixar tudo no esquema. Quando ela olha para o relógio, já são 00:30, ela está virada na trabalheira desde sábado.
Aí ela olha para o relógio e diz, olha que delícia, 00:30. Aí, rapaz, eu acho que eu não vou nem dormir de tanta vontade que eu tô de levantar 4:30 da manhã. É assim? É assim? Você não levanta 4:30 da manhã para trabalhar porque tem vontade. Você levanta porque você precisa. O que a maturidade em Deus nos permite fazer? Permite colocar as nossas responsabilidades na frente das nossas vontades. Quando é que você vê que teu filho cresceu? No juízo, na mente. Quando você percebe que ele tem vontades, mas ele aprende a priorizar as responsabilidades. Ministério é assim, chamada com Deus é assim, reino de Deus é assim, ser cristão é assim. É aprender que a partir do momento que você foi chamada, a partir do momento que você foi chamado, a partir do momento que você foi vocacionado, que você se apresentou para ser uma testemunha do Evangelho de Cristo, para ser uma testemunha do reino de Deus aqui na terra, você precisa aprender a colocar as suas responsabilidades na frente das suas vontades. Tem crente que ainda não aprendeu isso. Ele vem para a igreja e ele diz, se eu sentir, eu dou glória. É crente de vontade. Agora tem uns que entendem que a liturgia de culto não é o que Deus manda, mas é o que eu levo. Aí esses vêm para a igreja e eles não são do tipo, eu dou glória se eu sentir. Eles são ao contrário, eles dizem, eu vou dar glória até sentir. Até sentir eu dou glória. Gente que entende que a responsabilidade de adoração está na frente da vontade de sentir a adoração. Deus te permitiu ser olhe para cá, Deus te permitiu. Essa palavra é altamente profética. Eu tinha separado 2 Reis, Deus virou quando eu entrei aqui. Deus te permitiu ficar em posição desconfortável diante de comentários fariseus, para tirar de um lugar de comodidade e ampliar a experiência do teu ministério. E a primeira lição que Deus está te dando é que para alargar essa tenda, você vai ter que aprender a deixar coisas das quais você fez parte. Segundo, você vai ter que aprender a colocar as suas responsabilidades na frente das suas vontades. Quem tem um chamado não faz só o que quer. Quem teve ousadia para abrir a boca e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então tem que parar de fazer só o que quer. Só dá glória se quiser, só adora se quiser, só perdoa se quiser, só faz o que quer. Se você continuar controlando a sua carne pelos sentimentos, você cairá na armadilha do seu próprio coração. Filtre os seus sentimentos e emoções com oração. Nem tudo é do jeito que você sente. Não dá para guiar uma vida baseada por emoção. Não dá para viver e basear uma vida por arrepio. Não é só por arrepio que Deus se apresenta. Aí você sentiu um arrepio, frio também arrepia. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou te dando maturidade para que você entenda que o seu ministério, que a sua vida, que a sua casa, que a sua família, que o seu trabalho, que a sua vida financeira, que a sua vida espiritual, que a sua vida emocional está habilitada a crescer quando você entende que as suas responsabilidades com a vida cristã vêm na frente das suas vontades. Por que necessidade? Porque não é só o que eu quero, mas é o que eu preciso. Por que necessidade? Porque se eu fosse levada só pela vontade, eu não iria. Mas como eu não sou guiada pelas minhas vontades, Deus está mandando eu dizer para alguém, as suas vontades vão te lançar dentro do abismo. A carne só guerreia em prol dela. Está pensando que ela quer te levar para o céu? Quer não. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7.
o querer bem está em mim, mas não consigo fazê-lo, porque toda vez que quero fazê-lo, encontro outra lei que opera nos membros da minha carne e que me impede de fazer o bem que eu sei que preciso fazer. O querer bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo, porque encontro outra lei operando nos meus membros que milita contra esta lei de querer fazer bem. Todas as vezes que isso acontece, ocorre que o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você sabe por que tem gente aqui que está afastada dos caminhos do Senhor e ainda não voltou ao centro da vontade de Deus? Porque está esperando vontade. Você está esperando o quê? O dia que você sentir um arrepio? Irmão, não leva uma não, mas eu vou falar. Salvação não é emocional não, é consciência de que você é pecador e vai queimar no fogo do inferno, se não reconhecer que precisa de perdão dos pecados. E que só Cristo pode dar. Isso aqui nem emocional não, é decisão. Pelo contrário, Paulo vai dizer, apresentai o vosso culto racional a Deus. Espírito Santo não está aqui para arrebatar a tua consciência, não. Ele está aqui para te tornar mais consciente. E de maneira consciente você entender que não tem outro caminho. E precisa fazer hoje aqui como Pedro. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Paulo vai dar graças a Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único que pode corrigir e endireitar a vereda do seu caminho. Para fazer aquilo que agrada a Deus. Quando Jesus pisa em Samaria, Ele não está ali apenas porque quer. Ele está ali para cumprir uma demanda do chamado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus vai chegar ali. Geograficamente, Samaria está entre Judeia e Galileia. Quando Jesus deixa a Judeia, ele quer chegar onde? Em Samaria? Quem lembra? Quando Jesus deixa a Judeia, ele quer chegar em? Ele quer chegar em? Aquilo que está no meio do meu caminho não pode me impedir de chegar aonde eu quero. Agora veja, entre Judeia e Galileia está? Vamos lá, crente, entre Judeia e Samaria, entre Judeia e Galileia está? Qualquer judeu, qualquer um, daria toda uma volta no entorno de Samaria e faria uma viagem de 6 dias para chegar na Galileia. Mas Jesus não vai dar volta no contorno de Samaria. Jesus vai passar a entrada da porta de província samaritana, porque a distância mais curta entre 2 pontos é sempre uma linha reta. Qualquer outro judeu faria um contorno e ao invés de chegar aonde desejava, que é a Galileia, em 3 dias chegaria em 6. Quando você ignora Samaria, você chega na Galileia em? Mas quando você passa pelo território samaritano, você quebra a viagem na emenda e chega em? Jesus não vai dar contorno em Samaria, Jesus vai passar pela província samaritana. Tudo leva a crer que uma viagem de 6 dias vai durar 3 dias. Porque Jesus está decidido a não ignorar a província samaritana. Eu tenho 2 palavras de Deus para você. Primeira, fazer a vontade de Deus realmente não é fácil. Mas fugir dela dá mais trabalho. E tem gente aqui fugindo da terra samaritana. Tem gente que entrou hoje aqui, é crente, dá glória a Deus, é dizimista, toma santa ceia, canta, prega, ora, intercede, mas ainda não está vivendo metade da plenitude de tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida, só porque vem ignorando o território samaritanos. Volto a dizer, que território é esse? Porque eu não estou falando da samaritana não, eu estou falando de você. Que território é esse? É o território do erro. É o território de quem errou comigo. É o território de quem falou comigo. De quem falhou comigo. Quando Jesus conversa com aquela mulher, ele deixa isso claro. Ele diz, a salvação vem dos judeus. Então os judeus não pisam na terra dos samaritanos, porque os samaritanos estão errados. Os samaritanos estão... E quando é que eles ficarão certos? Se a salvação vem dos judeus, mas os judeus não pisam lá. Por que então
terra de errados, a gente espera que quem errou vá pedir perdão. Presta atenção que é contigo mesmo. Você está entendendo o teor central da palavra? Áreas retidas na sua vida. Viagens longas, quando deveriam estar encurtando-se. Pessoas cansadas. E você pensa que esse cansaço é obra de Deus. O Senhor está dizendo, não. Esse cansaço é o caminho que você tem traçado para longe do conserto. Esse caminho... Você diz, mas pisar lá? Mas quem errou comigo foi ela. Aleluia. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando eu falar, sem arrumar na minha boca. Você pensa que o seu problema é que você ora pouco. Não, não é. Porque você podia orar pouco. Se estivesse no lugar do centro da vontade de Deus, você oraria pouco, mas sua oração seria mais eficaz. Ela não é. Não é porque você ora menos ou porque ora mais. É porque você está recusando-se a pisar em terras que o Senhor já tem te conduzido há tempos. Tem gente aqui que era para ter acabado o trajeto em 3 dias. E olha o perigo de você tardiar. O desconforto que é pisar em território samaritano. Uma viagem de 3 dias leva menos ou mais bagagem do que uma viagem de 6 dias. Uma viagem de 3 dias leva menos ou mais bagagens do que uma viagem de 6 dias. Menos. Uma viagem de 3 dias é menos ou mais cansativa do que uma viagem de 6 dias. Uma viagem de 3 dias incha mais ou menos as pernas do que uma viagem de 6 dias. O Senhor está dizendo para alguém aqui, menos, bem menos, menos. Tem alguém já quase se descabelando e o Senhor está dizendo, menos, menos. Tem alguém aqui se perturbando, dizendo, ai, porque eu vou morrer, a obra de Deus vai me matar, esse departamento vai me engolir. O Senhor está dizendo, menos, 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 bem menos. Não deixa essa batata comigo só não. Divide o bolo com o irmão que está do seu lado, diga para ele com o maior carinho do mundo, diga menos, tá? Menos, menos, bem menos. Menos. Você está tratando a província samaritana como se fosse o seu lugar de residência, como se fosse o lugar de destino final. Mas você não saiu da Judeia para chegar em Samaria. Quem lembra? Você saiu da Judeia para chegar na Galileia. O Senhor está dizendo, pare de tratar o seu momento intermediário como o seu lugar final. O Senhor está dizendo, ei, eu não te chamei para morar em Samaria, eu disse que você só vai passar. Deus está dizendo para alguém, o desconforto é temporário, o constrangimento é temporário, a dificuldade de se relacionar é tempo. Pega na mão de um crente aí, em nome de Jesus. Segura na mão de alguém, segure na mão de alguém, segure na mão de alguém. Olhe para essa pessoa e diga, Samaria. Diga, Samaria, terra de errados, terra de quem vacilou. Olhe para ele e diga, Samaria, passa lá. Olhe para ele ou para ela e diga, e se é para passar? Passa, passa. O Senhor está dizendo, não vai morar, só vai passar. É temporário, é temporário. O desconforto é temporário, o constrangimento é temporário, o aborrecimento é temporário, o confronto é temporário, o embate é temporário. Vai passar. Deus está me mandando dizer isso para alguém. Vai passar. Se você ignorar Samaria, você demora uma vida toda para chegar na Galileia. E posso lhe falar, vai chegar como eu já vi muita gente chegando. Chega, mas chega tão cansado que não pode nem comemorar a chegada. Eu já visitei culto de ação de graça, em que quem ofereceu o culto não tinha força para rir. Estou falando sério. Porque se desgastou tanto, brigou tanto, se aborreceu tanto, fez tanta queda de braço com Deus, que quando chegou na hora de celebrar, estava no lugar da vitória, mas não tinha força para dar glória.
É só você analisar que você vai ver que você conhece gente assim. Deus está dizendo, tu te apressa em chegar na Galileia queimando etapas. Tu te apressa em chegar no destino final pelos teus meios. Mas Deus está dizendo, eu tenho os teus caminhos. E quando eu te mandar passar por Samaria, passa. E quando tu começares a pensar em tudo que tu tens que enfrentar, o Senhor está dizendo, não esqueça, Samaria é apenas lugar de... Oh, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui, em Samaria não está a sua dor, a sua tristeza. Em Samaria está o seu descanso. Porque aquilo que te inquieta, irmãos, o texto vai dizer que Jesus chega em Samaria cansado. Porque esse negócio de fazer a vontade de Deus cansa, tá? Eu costumo dizer que ser crente qualquer um pode ser, até os demônios são. Mas ser salvo é outra vibe. Jesus chega cansado. Agora tu vê, se chegando em Samaria, que é o meio do caminho, diga o meio do caminho, já chegou cansado, imagina chegar na Galileia sem ter lugar para descansar. Chegava como? Muitos não chegam. Lembra da parábola que Jesus contou do samaritano? Do bom samaritano? Que passou o sacerdote, viu, não falou nada. Passou o levita, viu também e passou de banda. Mas o samaritano veio e estendeu e ajudou. Aquele homem foi dentro da parábola, estava caído por causa de salteadores. Esses salteadores são nômades ladrões do deserto. Ficam à espreita de quem vai passar. Quanto mais bagagem, eles atacam aquele comboio para repartir os despojos. Tem gente aqui levando um peso e uma bagagem extra muito grande para poder chegar onde quer. E o Senhor está dizendo, você não vai aguentar carregar metade do que você está levando. E segundo, você se torna uma peça vulnerável para os salteadores do caminho. Não está entendendo não? Demônios que andam à espreita, vendo quanto podem lucrar com aquilo que você carrega. Não, você não entendeu não. Deus te trouxe aqui para dizer que no caminho da sua chegada final, Ele não te levantou para dar lucro para o inferno. O que é isso? Gente que leva carga no caminho, aonde não te acrescenta nada no compasso, só faz os salteadores do caminho avançarem no comboio. Está entendendo? Jesus chega em Samaria e chega cansado, porque é um meio que te cansa. Irmão, no começo você sai motivado, perto do fim você lembra da chegada. É um meio que te atribula. Porque você vai perceber que empregou muita força para chegar ali. E que demanda de igual força para chegar ao fim. O meio é o lugar das pressões. Tem gente que está hoje aqui pressionado. E por causa dessa pressão você tem vontade de desistir. Mas o Senhor está dizendo, essa pressão só está acontecendo para te dizer que você já chegou no meio. Oh, aleluia. Quem pode entender o que o Espírito diz à igreja? Chegar ao meio é chegar à consciência de que não vale a pena voltar, porque eu vou usar o mesmo espaço para voltar, o mesmo tempo para voltar, do mesmo que eu tenho para chegar. Então o Senhor está dizendo, você se sente pressionada porque chegou no meio. No meio o quê? No meio de uma tensão, onde você tem que tomar uma decisão. E essa decisão é entender que o conserto virá de você e não de quem errou. Jesus chega no poço antes dela. Quem caminha no centro da vontade de Deus sempre chega antes, gente. Quando ele se assenta ao poço, aí o texto diz, nisto vem chegando uma mulher samaritana. Jesus chega e senta cansado. Jesus estava? E por causa que estava cansado, sentou.
Quando senta, vem ela. Oh, aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele sabia ou não sabia onde ela morava? Ele foi ali por causa dela, sim ou não? Mas ele não foi ao encontro dela, mas ficou aonde ela viria ao encontro dele. No centro da vontade de Deus, até no teu descanso você produz. Tem mulheres e homens aqui que estão estressados, ansiosos, atribulados. Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que voltar. E o Senhor está dizendo, mas você está cansada. E você pensa, mas se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, ninguém vai. E Deus te trouxe aqui para te dizer, senta e espera. E você diz, mas eu não posso. E o Senhor está dizendo, a sua ansiedade não vai acrescentar um côvado naquilo que você precisa resolver. Senta e espera. Mas você pensa que esperar é a mesma coisa de não fazer nada, mas não é. Quando Deus te manda sentar e esperar, quando Deus te manda descansar do seu cansaço, oh, aleluia. É porque Ele sabe que você está num lugar onde você pode achar repouso. E Deus está dizendo, quando você está no centro da minha vontade, ou seja, quando você está numa posição desconfortável, mas foi aonde eu te coloquei. Quando você está num lugar que você nem queria estar, mas está porque eu te disse que era necessário. Até quando não tiver nada para fazer e você tiver só que esperar, o reino de Deus vai se mover em seu favor. Escute, a Bíblia diz que Jesus chega e senta no poço. E o texto diz que ele está cansado e está sentado. Ou seja, Jesus está descansando. Complete aí para mim, Jesus está? Jesus está descansando. Sabe o que as pessoas pensam? Que descansar e não fazer nada é a mesma coisa, mas não é. O descanso está para o trabalho, assim como o trabalho está para o descanso. Se uma pessoa só trabalha e não descansa, todos os seus anos de trabalho irão para o ralo. Porque para que o trabalho seja feito, uma pessoa precisa fazê-lo descansada. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. O Senhor falou, vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º dia vocês vão para gerar resultado do trabalho, porque senão o seu trabalho vai para o lixo, porque você não vai ter vida para vivê-lo. Só que as pessoas criaram na sua mente a ideia de que descansar é não fazer nada. Só que não fazer nada é não fazer nada, e descansar é descansar. E por que elas atrelam isso? Porque o descanso está associado à espera. E as pessoas acham que esperar é não fazer, e não é. Não fazer nada é não fazer nada. Esperar é esperar. Pergunta para essa galera que levantou a mão, que diz que trabalha de madrugada, que levanta de madrugada, perdão. Acorda com eles. Vai para o ponto de ônibus 5 horas da manhã, a hora que eles esperam o ônibus. Vocês vão ver eles parados. E se tiver banco no ponto, eles vão estar? Passa lá e diz que eles não estão fazendo nada. Para ver o que eles vão te responder. Estar parado, sentado e esperando não é a mesma coisa que não fazer nada. Tem gente que se mexe para um lado e para o outro e não resolve. Anda para um lado e para o outro e não dissolve. Levanta inquieto, dorme atribulado. Trabalha meio-dia, se desgasta até no sábado. E quando chega no domingo, ele mal ouve a voz de Deus. Porque ele entende que todo esse ativismo não adiantou. Então Deus está dizendo, para mim e para você hoje, quando estiver cansado, sente, descanse e espere. Esperar onde? Você está achando que é fácil esperar? Não é não. Esperar é aguardar que aquilo que eu creio já está pronto. Ele senta e vem chegando ela. Quando você espera em Deus, no lugar certo, aquilo pelo qual você foi procurar, aquilo pelo qual você quer encontrar, você não precisa ir até ele. O texto diz que ele senta e nisto vem chegando ela. Ah, não, você não entendeu. O Senhor está dizendo que ele foi ali por causa dela. O Senhor está dizendo que ela era a chave para alcançar Samaria. O Senhor está dizendo que ele estava ali a fim de alcançar ela. Mas ele foi na casa dela? Ele entrou na cidade e correu atrás dela?
Ele sentou e esperou ela chegar. Sabe qual é o nome disso? Sincronismo da obediência. É quando você sujeita o Cronos a obedecer o Kairos. Aí você fica onde Deus quer que você esteja. E aí aquilo que você deseja, você não corre atrás, mas chega até você. E quem está correndo de um lado para o outro não entende nada. Pega na mão desse crente, pega. Segura a mão dessa pessoa, segura com vontade, vamos lá. Segura na mão dessa pessoa e diga para ela: no centro da vontade de Deus você descansa, e no seu descanso o Senhor produz. O Senhor está trazendo para perto, o Senhor está trazendo a sua bênção, o Senhor está colocando aonde você está aquilo que você precisa. Aleluia, aleluia. Nisso chega ela. Meu Deus, rapaz, isso é coisa de doido. Isso acontece na nossa vida direto. A gente está lá correndo atrás do que quer, quando a gente não aguenta mais, que os nossos recursos foram embora, que a gente não tem mais capacidade, que o fôlego já se esvaiu, que as forças físicas, a carne já está em frangalho. Aí a gente diz: não aguenta mais, daqui a pouco Deus faz parar do nosso lado que a gente queria. É um jeito de Deus dar um tapa na gente com luva de pelica e dizer: eu não preciso que você faça, eu só preciso que você esteja onde eu quero. Eu não preciso que você meta a mão, eu só preciso que você me obedeça, menina. Sobre a Deus está dizendo: obedeça e eu vou te trazer para perto. Deus está dizendo: obedeça e eu vou te poupar constrangimentos. Deus está dizendo: obedeça e você não vai precisar entrar, você só vai passar. Deus está dizendo: obedeça e eu vou minimizar os prejuízos. Deus está dizendo: obedeça e eu vou acelerar o conserto. Obedeça e eu vou facilitar a ordem da casa. Obedeça, Ele está dizendo para alguém: só obedece, obedece, obedece. Eu vou falar de novo. Ele está dizendo: eu não preciso que você faça, eu só preciso que você esteja. Vem ela, chega ela. Eu já antecipei a história. Ele pede água, ela não dá. Ele conversa com ela, ela fica convencida e quer dar água, mas no final ele não bebe e ainda dá. É o texto mais interessante da história. Fala de água, ela vai com o cântaro para pegar água em cima do poço. No final, ela não dá água, ele não bebe a que queria, ela largou, ou seja, ninguém bebe água e no final todo mundo fica saciado. Aí escuta, isso tudo sem fazer nada. Ela pegou a água? Não, porque o texto diz que depois que conversou com ele, largou o cântaro e entrou na cidade. Ele bebeu a água? Não, porque ela largou o cântaro e ele também não pegou. Veja, é uma das raras coisas na história que as pessoas estão no mesmo lugar e ninguém precisa fazer nada. Você diz: como é que eu vou fazer isso? E o Senhor está dizendo: você não precisa fazer nada, só precisa que você vá lá. E talvez você está assim: mas quem errou comigo foi ele. E o Senhor está dizendo exatamente: é terra dos errados, não espere conserto de lá. Olha o que Jesus disse para ela: a salvação vem dois. É por isso que ele está pisando lá, porque você não pode esperar o conserto de quem está na terra dos errados. Ele veio de lá e pisou lá. Fala para esse crente aí: pisa lá. Pisa lá, porque ainda que ele queira, por causa de seu erro, ele não pisa em Jerusalém, está entendendo? Ele não vai entrar aqui, gente. Não vai. Tal pessoa não vai lá na sua casa, não vai. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: passa lá.
Senhor, o que eu vou fazer? Ele está dizendo, uma coisa de cada vez. Eu só preciso que você esteja onde eu quero que você esteja. E para isso, você vai ter que romper o constrangimento. A vaidade, a presunção, a arrogância, o ego por saber que você está certa. Só que é pedagógico. Sabe isso que você pensa que não tem jeito? Que não dá para falar, que enquanto eu estou pregando você está dizendo, você não sabe qual é meu caso, senão você ia saber que não tem jeito. Sabe isso? O Senhor criou essa estratégia e te trouxe hoje aqui para dizer que o primeiro passo é seu. Jesus traz conserto para aquela mulher, ela se arrepende. Ele olha para ela e diz, nem no templo nem no monte, mas a hora chegou. Chegou quando? Quando eu cheguei aqui. O Senhor está dizendo, a sua atitude vai determinar a hora que eu faço o conserto. A hora chegou e já vem e fala contigo em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai apenas no templo e nem no monte, mas em espírito e em verdade. O que ele está dizendo é, não precisa subir ao monte nem esperar chance para entrar em Jerusalém. Eu sou o altar, eu sou o cordeiro, eu sou o sangue. Recebe perdão agora. E perdoa ela. E perdoa ela. Não tinha ali outro sacerdote, não tinha ali outra pessoa, só tinha ele e ela. Depois desse concerto, o texto diz que ela larga o cântaro, transformada. Entra na cidade com a fonte que jorra para a vida eterna. Está dentro dela, já bebeu a água. Vai pela cidade anunciando o reino de Deus. E vai dizendo, vinde, vede, contemplai. Se não é este o enviado de Deus que tem me dito todas as coisas. Rapaz, o semblante dela está tão transformado. E eles estão tão assustados de saber que tem um judeu. E que tem alguém demonstrando-se ser o Messias, profeta, o Cristo. Coisa que não tem em Samaria. Que eles saem todos para fora da cidade. Junto à entrada da fonte. Porque querem vê-lo. Quem traz? Ela. Aquilo que começou nela vai ter um alcance muito maior. Eu fecho aqui. Quando chega lá, o texto diz que Jesus foi tão bem recebido pelos samaritanos. Mas tão bem recebido, que o texto vai encerrar os versículos finais do capítulo 4 dizendo, e repousou ali mais 2 dias. Era só para... Só vou passar porque é terra de errado. Só vou passar porque eu vou fazer um concerto, trocando para miúdos para quem está aqui. Só vou dar uma ligação, só vou fazer um confere. Só vou pedir perdão porque eu preciso ser liberada. Não aguento esses perdão, não. Mas enfim, só vou fazer isso por causa disso. Vai ser coisa rápida. Deus está dizendo, você não sabe, mas essa porta que você vai bater, vai abrir, se vai puxar cadeira, vai fazer café. E não vai deixar você ir embora antes de te dar um pedaço de bolo. E você que está pensando, não irmã, é coisa rápida. O Senhor está dizendo, eu vou acrescentar teus dias. Para que você saiba que aonde há concerto, há alegria. Aonde há concerto, há comunhão. Aonde há concerto, há festa, há celebração. Veja, ele precisava chegar na Galileia, ele já ia fazer uma viagem de 3 dias, mas o texto diz que ele decidiu ficar em Samaria mais 2 dias. Então veja, seria 3 dias até chegar em Samaria, e 3 dias de Samaria até chegar na Galileia. Ele sai da Judeia, passa em Samaria, e poderia acelerar para chegar na Galileia, mas ele fica lá mais 2 dias. Resumindo a história, qualquer judeu que estivesse saindo da Judeia para ir para a Galileia, iria chegar em 6 dias. Jesus poderia tê-lo feito em 3, mas por ter acrescentado mais 2 dias em Samaria, acabou levando praticamente o mesmo tempo para chegar na Galileia, que qualquer outro judeu chegaria. E talvez você diga, irmã Camila, exatamente. Então você quer dizer que eu vou passar constrangimento, eu vou visitar a terra de errado. Eu vou ter que aprender a colocar minhas responsabilidades na frente das minhas vontades. E no final, quem ignorou, quem não viveu isso tudo que eu vivi, ainda vai chegar lá no mesmo tempo que eu? Então, para que eu vou em Samaria? Veja, às vezes você chega em lugares que outras pessoas chegaram. No mesmo tempo até. Só que você chega de um jeito que essas pessoas nunca poderão chegar.
Porque elas ignoraram o caminho traçado pelo Senhor. Deus trouxe alguém aqui para dizer: você chega onde alguém já chegou, mas a sua bagagem é outra. Você chega onde alguém está chegando, mas o seu testemunho é outro. O ministério de louvor pode subir rapidinho, por gentileza. Deus te trouxe aqui para te dizer: chegue, mas chegue sem culpa. Chegue, mas chegue sem ter que voltar atrás. Desculpa, gente, é só ele, só? Tem mais alguém aqui que faz parte do ministério de louvor? Ah, tá vendo? Glória a Deus. Não, porque eu ia dizer, rapaz, se você é uma multidão, é forte. Eu ia dizer, você me perdoa, mas é que eu vi ali, parecia que tinha uns 4. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: você vai chegar melhor do que quando saiu. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé do seu lugar num salto de glória. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu tenho visto algumas pessoas chegarem a alguns lugares que projetaram, segurarem na mão alguns diplomas que queriam, subirem alguns altares que desejavam, frequentar algumas mesas, casas que sonharam. Eu tenho visto gente casar com quem queria, fazer parte da igreja que escolheu, mas não conseguir desfrutar em paz do diploma que recebeu, da casa que entrou, da igreja que escolheu, do marido que casou. E quando você senta para conversar com essas pessoas, você vai perceber que na história da vida delas tem uma Samaria que elas decidiram ignorar, porque lhes pareceu em algum momento da vida mais fácil ignorar do que resolver, do que pisar lá. Gente, é melhor andar para frente devagar do que chegar rápido aonde quer para ter que botar o carro na ré e ter que voltar tudo de novo. É noite de livramento para alguém aqui. Deus tem falado comigo de pessoas que estão aqui nessa noite, passando dilemas pessoais, ministeriais, dizendo: irmã Camila, eu sinto que eu estou chegando aonde eu quero, mas por que eu não estou sentindo satisfação no que eu estou fazendo? Por que eu prego, mas não sinto satisfação? Por que eu canto, mas não sinto a alegria da salvação? Por que eu venho à igreja, mas tenho tanto medo do arrebatamento da igreja? Pessoas que estão vivendo na linha do quase. Spurgeon disse uma vez que um quase vencedor não passa de um perdedor. Quem quase entra significa que não entrou. Quem quase vence significa que perdeu. Quem quase acredita não crê. Quem quase salva-se perece. Deus está falando comigo. Você tem vivido uma vida de quase, porque você está deixando um momento, um meio do caminho atrapalhar a sua chegada no final. Samaria é meio. E Deus te trouxe aqui para te dizer:
Não despreze o meio, pensando no fim. Não queime etapas. Eu quero falar aqui a crentes salvos em Jesus. Tem consertos na sua vida. Eu conheço você e você me conhece. Se desse vazão à nossa vontade, eu pregava aquela mensagem que eu escolhi quando entrei. Aquela que vira. Aquela que a gente sai alegre. Mas às vezes sair contrito é o único jeito de sair transformado. E Deus separou essa noite para dizer a alguém: visite a terra dos errados. Não é seu lugar final e você não vai morar com eles. Mas para chegar onde você quer, você não pode ignorar o meio. Quem está entendendo, diga amém. Feche os seus olhos, bota a mão no seu coração. Eu quero que você traga na sua boca o nome da pessoa que você não fala. O nome de alguém que você talvez até diga: irmã, quem não fala comigo é ele, quem não fala comigo é ela. Coloca a mão no seu coração e peça ao Senhor para te trazer a memória agora. Quais são as áreas de conserto na sua vida? Faça como Davi nessa noite: expurga de mim os pecados que me são ocultos, Senhor. Você está aqui e não fala com seu pai há anos. Isso não é possível mais. Você está aqui e traz rusgas no seu relacionamento com a sua mãe. Isso é passar na porta do céu e não entrar. Algumas áreas da sua vida, do seu ministério, do que Deus te confiou, estão retidas. Porque você quer evitar constrangimentos temporários, ter que falar de assuntos que te aborrecem. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: é chegado o tempo de conserto. Eu só quero que você esteja lá. Deus vai colocar no teu caminho ainda por esses dias. Deus vai te dar a oportunidade diante de alguém aonde o conserto precisa ser estabelecido. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Enquanto você vai orando aí, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar em que está e vai vir aqui para o altar de Deus. Quando eu disser 3, todas as pessoas que estão aqui, mas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Você que está aqui e se auto-intitula desviado, desviada. Você diz assim: irmã, eu estou desviado. Você não está desviada, você não está desviado. Eu estou sim, não está. Você está afastado e morre de saudade. Desviado não frequenta culto. Desviado é Alexandre Ladroeiro. Como disse Paulo, desviou-se do caminho. Ou seja, despregou o que pregava. Não entrava mais aos crentes. Você diz: eu sou desviada. Eu sou desviado. Você é desviado e vem para a igreja em plena quarta-feira à noite. Você diz que é desviado e fecha o olho quando a gente ora. Você diz que é desviado e canta as músicas que a gente canta. Você diz que é afastado, mas vez ou outra dá testemunha. Até a porta de emprego que você trabalha, você reconhece que foi Jesus que abriu. Você diz que é desviada e fala com ele lavando louça. Você diz que é desviado e fala com ele dirigindo o carro. O Senhor está dizendo: você não é desviado, você é afastado e morre de saudade da minha presença. Você diz que é afastado, mas você se decepcionou com o sistema religioso, mas ainda ama a Cristo. O problema é que você pensa que é possível servir a Cristo longe da igreja, mas um dedo não pode sobreviver fora do corpo. Por isso o Senhor está dizendo: supera as tuas decepções com o sistema e entra no corpo. Talvez você diga: irmã Camila, tudo bem, eu até reconheço que eu preciso voltar e fazer um concerto com Deus hoje, mas eu vou ficar aqui onde estou. Deus sabe, mas não concorda.
Porque ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele está dizendo para alguém aqui: você já me conhece, como é que você tem cara de não me reconhecer? Quando você precisa, você chama meu nome e eu te respondo. Quando você clama, você me chama e eu te escuto. Você não tem coragem de se curvar às outras religiões, porque você acredita que só eu, Jesus Cristo, sou o mediador entre Deus e os homens. Você tenta chegar onde você quer, mas nunca chega, porque você está ignorando o lugar do conserto, a tua Samaria. Deus está dizendo: você precisa passar. O desconforto é temporário, o constrangimento é temporário, e depois você vai perceber uma alegria tão grande que você não vai nem ter pressa de sair do lugar do conserto. Fecha os olhos, igreja, fecha os olhos. Eu vou contar de 1 a 3. Quem se afastou dos caminhos do Senhor vai descolar o pé do chão e vai vir para o altar. Vai fazer uma aliança com Deus aqui no altar. Irmã Camila, eu preciso ir, precisa, porque Jesus vai te reconhecer diante do Pai, e Ele quer que você o reconheça diante dos homens aqui na terra. Eu vou contar até 3, e todos os pactos anteriores, caso hajam, serão quebrados enquanto você caminha em direção a Cristo, o nome sobre todo nome. Eu vou contar até 3, e você que está aí pensando: vou ou não vou? Vou ou não vou? Será que é para eu ir? O Senhor está dizendo: esse seu vou ou não vou nunca resolveu nada, mas a sua coragem em chegar aqui pode mudar tudo. Irmã Camila, eu só não vou porque eu tenho vergonha. A vergonha é temporária, ela não faz nada por você, mas a sua ousadia em fazer uma aliança com Deus hoje te fazem chegar ao lugar determinado por Deus. Galileia é logo ali, o que você espera é logo ali, o que Deus tem para ti é logo ali. Você se debate e não vem, se entristece e não vem, se aborrece e não vem. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: passa aqui. Passa no lugar de conserto. Fecha os olhos, igreja. Eu conto 1. O Ministério de Louvor pode preparar algo. Eu conto 2. Se você sabe que é você, vai descolando o teu pé do chão e vai saindo daí. E vem vindo para o altar agora. Deus te trouxe aqui para te dizer: é a partir de hoje, é agora. Para de protelar a sua chegada. 2,5. Se você sabe que é com você, não espera ninguém te pegar na mão. Não espera sentir arrepio. Não, não, não. Tenha consciência de que precisa. Irmã, eu tenho que sentir alguma coisa. Você só precisa reconhecer, sentir necessidade de se arrepender. Eu conto 3, é você. Sai do teu lugar e vem. Vem agora, vem pro altar. Vem fazer uma aliança com Deus nessa noite. Vem pro lugar de conserto. Vem fazer uma aliança. Se você está aí no canto, vem. Renda-se. Ainda dá tempo para você. Você que está aí atrás, ainda dá tempo. Levanta a mão, igreja. Eu estou esperando mais alguém que precisa passar aqui hoje. Eu me rendo aos teus pés. Vem, homem. Vem, mulher. De conserto, é noite de aliança.
ouvir.